trigêmeas encontram o pai morto em um túmulo com uma carta chocante da mãe, que revelará tudo. Era um domingo radiante e Sofia, Clara e Marina estavam radiantes, mas não por causa do sol. Elas sempre procuravam maneiras de homenagear a avó, que partira há anos, e aquele dia não seria diferente. Ao chegarem ao cemitério da pequena cidade, a atmosfera estava pesada. Um silêncio profundo que envolvia cada túmulo coberto de flores. Os aromas de rosas e lírios dançavam pelo ar, mas algo no fundo da mente delas pressentia um desvio sombrio. Enquanto caminhavam pelos caminhos serpenteantes, seus passos ecoavam no calçamento de pedras antigas. Mas quando chegaram à sepultura da avó, uma visão horripilante paralisou suas pernas. Um túmulo recente lado que vangloriava um nome que jamais esperariam ver ali. O sobrenome era o mesmo de sua família. O coração das trigêmeas disparou. Pai era o único pensamento que passava pela cabeça delas, enquanto a realidade engolia cada esperança e sonho guardado. A terra ainda parecia mexida. Flores frescas haviam sido colocadas, mas a sensação de que algo estava muito errado aumentava. Quando Clara, tomada pela curiosidade e pela angústia, se abaixou e começou a revirar as flores, seus dedos tocaram um papel. Era uma carta amarelada e frágil, que parecia ter sido deixada ali especialmente para elas. O nome da mãe estava assinado com uma caligrafia cansada. Com um nó na garganta, as trigêmeas se reuniram em torno da carta. Ao abri-la, o coração de cada uma passou a acelerar de forma incontrolável. As palavras falavam sobre traições, segredos ocultos e o motivo que levara ao desaparecimento do pai. Uma verdade brutal despichava-se a cada linha. O pai não estava perdido. Ele tinha sido um prisioneiro das mentiras que a mãe decidiu proteger. O que era essa ameaça sobre a qual ela falava? Um vento amargo atravessou o cemitério e, quase como se o destino as estivesse observando, um tio surgiu do nada. Era a presença que elas temiam. Um homem que no passado trouxe mais sussurros e conflitos do que consolo. Ele as encarou, a expressão marcada pela dor e por um ressentimento há muito guardado. Você não sabem a verdade sobre ele, disse. Ele, sua voz trêmula. Ele dizia que o pai escolhera proteger as filhas, mas de quê? Por que não havia se despido dessa culpa? O desespero tomou conta das trigêmeas, agora imersas em uma teia de coisas que não entendiam. Rivalidades e inseguranças antigas começaram a emergir entre elas. Clara sempre foi a mais confiável, mas agora se perguntava se tinha se perdido na história da família. Marina, a rebelde, sentia que tudo que construíra não fazia mais sentido. Sofia olhava para o túmulo, sentindo que antes mesmo de entender tudo isso, já havia perdido muito do que amava. Agora, com cada nova revelação, a pergunta não era apenas sobre como seu pai havia chegado ali, mas o que elas estavam dispostas a perder na busca pela verdade. A dor estava se transformando em força e elas precisavam decidir: arriscar tudo por respostas ou guardar as memórias que tinham de um pai que poderia ter sido um herói, mas se tornara um mistério. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições
sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto as trigêmeas estavam mergulhadas em suas dúvidas, uma sombra se aproximou rapidamente delas. Era um homem, um estranho com um olhar intenso que parecia conhecer segredos que estavam enterrados há muito tempo. Com um ar de urgência, ele interrompeu a conversa entre elas e o tio, fazendo com que todos voltassem sua atenção para ele. Vocês precisam saber a verdade, ele falou, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. O coração de Clara disparou. Não era o momento certo para mais revelações, mas o modo como ele as encarava dizia que não havia como escapar. O homem se apresentou como Gabriel, um amigo de infância do pai delas, ambos crescidos na mesma rua. Gabriel contou uma história que as deixou paralisadas. O pai delas não tinha apenas desaparecido. Ele havia se metido em algo muito maior. Ele era parte de uma rede secreta. Uma luta contra forças que colocavam suas vidas em verdadeiro perigo. Ele não estava apenas tentando proteger vocês. Ele estava fugindo. E a carta que a sua mãe deixou, ela não é o que parece. Ele começou a explicar que a traição que a mãe mencionava não era do pai, mas algo relacionado a um segredo obscuro que envolvia a família toda. O ar ficou denso, como se um manto de pavor tivesse sido lançado sobre elas. A sua mãe estava comprometida. Na verdade, ela sabia de tudo. O verdadeiro motivo do corpo do seu pai estar ali é que ele foi sequestrado. 8 anos atrás, quando desapareceram, não foi um acidente. Foi uma traição dentro da própria família. As palavras de Gabriel cortaram como uma faca. A dúvida e o desespero tomaram o lugar de qualquer esperança que houvesse. Marina, a mais rebelde, começou a levantar a voz, exigindo explicações. Como você pode saber de tudo isso? Por que não nos contou antes? O rosto de Gabriel estava tão pálido quanto uma folha de papel, mas seus olhos brilharam com a determinação de alguém que estava ali pela verdade. Ele continuou, revelando que a mãe tinha feito um pacto com alguém muito perigoso e que as trigêmeas estavam em risco. Vocês nunca deveriam ter vindo aqui. Ele olhou para o túmulo do pai, um olhar de tristeza e raiva misturados. Se algo acontecer, será culpa dela. O que eu ouvi dela é que ela tinha um plano que poderia acabar com tudo. Ele era apenas uma peça no jogo. Sofia, atônita, não conseguia processar. Afinal, o homem diante delas estava desestabilizando tudo que ela tinha acreditado por anos. Ela olhou para as irmãs e tudo ao redor parecia se distorcer. Elas tinham perdido o pai, mas agora suas memórias pareciam um eco distante. O que você quer dizer com um plano? Que plano? Mas antes que Gabriel pudesse responder, um barulho violento cortou o ar silencioso do cemitério. Um carro preto parou abruptamente e 2 figuras saíram com expressões impressionantes de urgência e raiva. Clara sentiu um frio na espinha. Olhos aterrorizados das irmãs se encontraram. O que eles queriam? O que estava acontecendo? Os novos indivíduos avançaram.
E o clima mudou de tenso para explosivo. Você não devia ter falado com elas. Uma das figuras gritou, e o horror foi palpável. Não eram estranhos, mas muito mais próximos do que poderiam imaginar. Eram tios que elas não sabiam que existiam, com verdades e interesses que poderiam abalar ainda mais o mundo, já em caos na mente das trigêmeas. As perguntas agora giravam como um furacão. Era hora de saber quem estava realmente com honestidade e quem era o inimigo. Como elas poderiam desenredar a teia de mentiras? Clara, Marina e Sofia estavam prestes a descobrir que o passado tinha muitos rostos e que os segredos não são apenas lembranças, são armas. O que estava por vir poderia destruir tudo o que elas conheciam. E o que aconteceria a seguir iria desmoronar o pouco que ainda restava de suas vidas. O clima no cemitério se tornara pesado como chumbo. Clara, Marina e Sofia, paralisadas, observavam os novos visitantes se aproximando. A adrenalina corria em suas veias, misturando medo e confusão. Quem eram aquelas figuras? O semblante decidido de uma mulher, com cabelos escuros e olhos penetrantes, cortou o ar. O homem ao lado dela, de braços musculosos, se posicionou protetivamente. A cada passo. Você não deveria ter falado com elas, a mulher gritou, interrompendo a conversa frenética de Gabriel. O coração das trigêmeas disparou. O que estava acontecendo? Marina, sempre mais ousada, deu um passo à frente. Quem são vocês? O que querem? Sua voz tremia, mas a determinação estava ali. Somos da família, disse o homem, e a gravidade de suas palavras fez o grupo estremecer. Estamos aqui para proteger vocês. As trigêmeas trocavam olhares confusos, enquanto os estranhos se aproximavam. O homem acrescentou, com um tom mais baixo. Vocês precisam entender que tudo o que ouviram é uma parte de uma verdade muito maior. A mulher fez um gesto rápido para que eles se afastassem um pouco. Precisamos falar em particular. Não aqui, não agora. E de repente um vento frio apagou a luz do sol. Gabriel suspirou, o olhar aflito. Eles não são quem dizem ser. O que ele tinha em mente? As palavras dele ecoavam na mente de Sofia. No mesmo instante, o silêncio do cemitério foi quebrado por um barulho ensurdecedor. A porta de um carro preto abriu, e mais duas figuras emergiram dele, com olhares determinados. O estrondo cortou o ar. A tensão palpável fez o sangue das trigêmeas ferver. Desista! Não adianta! Um dos novos estranhos gritou, e as palavras acertaram as trigêmeas como um golpe. A mulher e o homem antes conhecidos como parentes ficaram paralisados, e o caos estava se formando. Enquanto todos discutiam, um grito cortou. A confusão. Clara olhou para os lados tentando entender. E então aconteceu. A mulher, que parecia ser a matriarca, desabou em meio a uma súbita convulsão. O horror estava estampado em seu rosto. Ela está... Gabriel hesitou, o olhar fixo na figura no chão. E então um brilho metálico apareceu das mãos da mulher em convulsão. Parecia um colar ou algum objeto pequeno. Mas o que realmente chamou a atenção foi o jeito que ele reluziu sob a luz do sol. A mulher, agora se debatendo, chorava sem parar. Temos que ir. Não podemos deixá-la saber. Estamos em perigo. A urgência em sua voz lançava ondas de pânico entre todos. Assim que ela pronunciou essas palavras, a mesma peça de metal voou de suas mãos em direção a Sofia, que instintivamente a pegou. Quando o objeto a tocou,
Uma onda de energia percorreu seu corpo. A partir desse momento, as memórias de sua infância começaram a voltar em um turbilhão. Ela viu flashes do pai rindo. Viu também imagens que não conseguia reconhecer. Estranhas sombras, rostos desconhecidos e segredos que pareciam estar guardados em uma caixa trancada. Uma revelação impactante atingiu Sofia. Ela não era apenas filha do pai desaparecido, mas carregava um legado que nunca havia imaginado. O que era aquele colar? O que significava para a verdade que buscavam? Nesse momento, um grito ecoou. Clara, percebendo que a mulher estava em uma luta pela vida, correu para ajudar. A tensão aumentava e a realidade se desdobrava em todas as direções. A confusão tomou conta do cemitério. Olhares cheios de medo e incertezas. São eles os culpados? Estamos todos em perigo e não sabemos de quem confiar! Gritou Marina, sua voz ecoando como um lamento correndo entre os túmulos. O coração de Sofia acelerou. O que estava acontecendo? Como decifrar esse mistério? Sabiam agora que a busca pela verdade não era apenas uma questão de entender o que aconteceu com o pai, mas um quebra-cabeça que poderia mudar tudo. O medo tinha se transformado em algo mais, a urgência de descobrir. Mas qual seria o preço a pagar para finalmente entender? E assim, no meio da agitação e do desespero, a verdadeira luta por suas vidas se iniciava. O que mais estavam prestes a descobrir? A resposta estava tão perto, mas também tão longe. O clima no cemitério se tornara pesado como chumbo. Clara, Marina e Sofia, paralisadas, observavam os novos visitantes se aproximando. A adrenalina corria em suas veias, misturando medo e confusão. Quem eram aquelas figuras? O semblante decidido de uma mulher, com cabelos escuros e olhos penetrantes, cortou o ar. O homem ao lado dela, de braços musculosos, se posicionou protectivamente a cada passo. Você não deveria ter falado com elas! A mulher gritou, interrompendo a conversa frenética de Gabriel. O coração das trigêmeas disparou. O que estava acontecendo? Marina, sempre mais ousada, deu um passo à frente. Quem são vocês? O que querem? Sua voz tremia. Mas a determinação estava ali. Somos da família, disse o homem. E a gravidade de suas palavras fez o grupo estremecer. Estamos aqui para proteger vocês. As trigêmeas trocavam olhares confusos, enquanto os estranhos se aproximavam. O homem acrescentou com um tom mais baixo. Vocês precisam entender que tudo o que ouviram é uma parte de uma verdade muito maior. A mulher fez um gesto rápido para que eles se afastassem um pouco. Precisamos falar em particular, não aqui, não agora. E de repente um vento frio apagou a luz do sol. Gabriel suspirou, o olhar aflito. Eles não são quem dizem ser. O que ele tinha em mente? As palavras dele ecoavam na mente de Sofia. De repente, um grito cortou-o. A Clara virou-se para a mulher em convulsão no chão e correu para ajudá-la. O que está acontecendo? Perguntou apavorada. A mulher começou a apertar a mão do homem ao seu lado, os olhos repletos de desespero. Eles não podem saber. Não podemos deixar que descubram. O homem, em choque, gritou: Cala a boca! Se você falar mais uma palavra, tudo estará perdido. O clima estava denso, como se um trovão estivesse prestes a despencar sobre todos eles. Marina olhou para o colar que Sofia segurava e gritou: O que esse colar tem a ver com tudo isso? Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, a mulher no chão parou de convulsionar.
e suas palavras cortantes ecoaram pelo cemitério. Eu sou. A culpada por tudo isso. Eu não queria que elas soubessem. Uma onda de tensão passou pelo grupo. O que ela queria dizer? O corpo inteiro de Sofia parecia congelar ao entender a gravidade da situação. Culpada de quê? Que você fez? Ela perguntou, sua voz tremendo de medo. A mulher respirou fundo, enunciando cada palavra como se fossem venenos. Eu vendi o pai de vocês. Ele foi uma barganha em um jogo que não podemos desvendar. O céu escureceu e a luz do sol parecia uma lembrança distorcida. As trigêmeas encararam a mulher, a realidade desmoronando ao seu redor. Se o pai tinha desaparecido por causa dela, então as verdades estavam entrelaçadas como uma teia de aranhas. Você está mentindo! Por que iríamos acreditar em você? Gritou Clara, armando-se de fúria. Porque tudo o que você acha que sabe é uma ilusão. Rosnou o homem ao lado dela, os olhos ferozes. Ela não apenas sacrificou o pai de vocês, mas também está presa a algo que pode destruir todas as nossas vidas. Nesse momento, ela se levantou abruptamente, o olhar perdido. Vou te contar o que você nunca quis ouvir. Lembro-me de ter visto meu filho. Uma pausa, uma respiração pesada. Meu filho, o pai de vocês, é ele! Ele não está apenas perdido, ele está aqui na cidade, mas ele nunca pode voltar. O caos se instalou. O que a mulher realmente queria dizer? Clara, Marina e Sofia sentiram que o chão estava desaparecendo sob seus pés. O mundo não fazia sentido. As memórias que tinham do pai pareciam um eco distante, perdidas entre a verdade e a mentira. Sofia segurou o colar com força. O que estava realmente acontecendo? O que mais as esperava? Como podiam confiar em alguém quando tudo ao seu redor se tornava uma armadilha de mentiras? A única certeza é que estavam em perigo e precisavam desvendar essa teia, fosse qual fosse o preço a pagar. E assim, com um nó na garganta e os olhos cheios de lágrimas, elas sabiam que a busca pela verdade apenas começava, mas a expectativa se misturava ao medo. O que ainda estava a caminho? O que mais precisavam saber para desvendar a escuridão que as envolvia? As palavras da mulher ressoavam na mente de Sofia como um eco ensurdecedor. Eu vendi o pai de vocês. Era algo tão absurdo que ela mal conseguia processar. Mas antes que o choque pudesse se estabelecer, um grito cortou a tensão. Naquela cena já surreal, uma outra figura que ninguém tinha notado até aquele momento apareceu atrás do carro preto, saindo das sombras como um espírito vingativo. Era uma jovem, talvez na faixa dos 20 e poucos anos, com uma expressão de desespero estampada no rosto. Não! Ela gritou, correndo em direção ao grupo. Por favor, não acreditem nela! As trigêmeas se voltaram, confusas. Quem era aquela garota? A mulher no chão estava paralisada. E o olhar do homem ao seu lado se tornou sombrio. Melissa, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia de raiva ou medo. Eu sou a verdade dela, Melissa disse, a respiração entrecortada. Vocês não têm ideia do que essa mulher fez. Agora, o clima que já era tenso se sentia como se uma bomba estivesse prestes a explodir. A revelação deixava o ar quase insuportável. Sofia, sem saber o que pensar, segurou o colar com força. O que você quer dizer? Sua voz saiu quase como um sussurro. O olhar de Melissa fixou-se no colar, como se ele tivesse um significado profundo, algo além do que elas podiam entender.
Ele está em perigo por causa dela. O pai de vocês não desapareceu. Ele foi sequestrado por causa de um acordo que essa mulher fez, Melissa disse, apontando para a mulher no chão, agora em um estado quase catatônico. E eu sou a única que sabe a verdade. Ela não é quem vocês pensam que é. Marina, sempre a mais ousada, se aproximou. E quem você é? Como podemos confiar em você? O pavor estava estampado no rosto de sua irmã, mas Marina parecia pronta para lutar. A tensão era palpável, e os murmúrios dos estranhos ao redor tornavam tudo ainda mais caótico. Eu sou filha dela, Melissa revelou, e as palavras foram como uma lâmina cortando o ar. As trigêmeas ficaram em estado de choque, sem saberem como responder. A verdade é que ela me abandonou para proteger vocês. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Melissa, eu não posso. Ela parecia incoerente, lutando contra um monstro invisível. O homem ao seu lado parecia confuso, sem saber como intervir. Somente os olhos de Melissa permaneciam fixos nas trigêmeas, um apelo silencioso por compreensão. Por que você diria que vai nos proteger? O que mais ela esconde? Clara perguntou, sentindo um acesso de raiva e desespero. O mundo ao redor delas escurecia à medida que as verdades se revelavam. Cada nova camada mais pesada do que a anterior. Porque a venda que você ouviu não é pura, disse Melissa, com a voz embargada. Era um acordo, talvez, para garantir a segurança de todos. Mas ela não sabia o mal que estava chamando para nós. O desespero nas palavras dela era palpável. Por favor, você tem que acreditar em mim. Seu pai está aqui. Ele precisa de vocês. Ele está escondido em um lugar onde ela nunca irá procurá-lo. A revelação cortou como um vento gélido. O pensamento de que o pai estava mais próximo do que imaginavam era ao mesmo tempo maravilhoso e aterrador. Apenas um olhar capturou a atenção de Sofia novamente. O colar em suas mãos brilhando com uma intensidade que parecia complementar o caos ao seu redor. E se isso for verdade? E se não for? Clara disse, a ansiedade apertando seu coração. Precisamos de respostas. Então temos que agir rapidamente, Melissa exclamou. Eles estão vindo! Precisamos decidir agora o que fazer. E enquanto falavam, fórmulas do passado começaram a se emaranhar na mente das trigêmeas. Se a verdade fosse que sua mãe tinha algo a ver com o sequestro do pai, e se Melissa fosse realmente uma aliada ou uma nova ameaça, a atmosfera tornava-se mais carregada a cada segundo, e a única coisa que sabiam com certeza era que, com um passo em falso, poderiam perder tudo. E a próxima escolha que fizessem poderia ser a que mudaria suas vidas para sempre. Como poderiam saber em quem confiar quando a verdade se transformara em um labirinto de mentiras? E se o colar em suas mãos guardasse a chave para descobrir quem estavam se tornando enquanto mergulhavam mais fundo? Nessa tormenta de segredos e traições, o clima estava elétrico. As palavras de Melissa pairavam no ar. Clara, Marina e Sofia estavam em choque, absorvendo a revelação que poderia mudar tudo. O pai estava em perigo. Mas como podiam confiar em alguém que se dizia a filha daquela mulher que havia só causado dor e confusão? Precisamos agir! Melissa exclamou novamente, desesperada. Se não fizermos nada agora, pode ser tarde demais. Mas a tensão subiu. As novas figuras, ainda não identificadas,
se aproximaram. Um homem de terno escuro, com um olhar afiado, gritou para a mulher no chão: Silvana, o que você fez? Você não deveria ter falado. Sua voz soava como um trovão e todos se voltaram para o barulho. Quem é? Você? A voz de Clara temia. O medo a deixava mais audaciosa e ela não se importava mais de ser confrontativa. Sou Lucas, sobrinho da Silvana. E você precisa entender que a situação está fora de controle. Ele parecia igualmente nervoso e determinado. Que situação? Marina perguntou, cortando qualquer expectativa de que alguém se acalmasse. O que está acontecendo aqui? Lucas hesitou, a respiração acelerada. Desde que meu pai começou a fazer negócios com pessoas erradas, tudo ficou complicado. Silvana arriscou muito ao fazer aquele pacto. E não posso deixar vocês se meterem nisso. Melissa soltou um grito abafado. Você é parte do problema, Lucas. O que a nossa mãe fez afeta todos nós. Agora, o som de sua voz era uma mistura de raiva e desprezo. De repente, o coração de Sofia disparou. As palavras não pareciam se conectar. E algo estava muito errado. O colar que ela segurava começou a brilhar com mais intensidade. E ela percebeu que estava pulsando com uma energia estranha. Sentiu um frio na barriga. O que seria aquele objeto? Sua mente girava e um pensamento cruel se formou. A verdade pode estar neste colar, ela murmurou, mas suas palavras estavam presas em sua garganta. Nesse instante, uma explosão à distância fez todos se virarem. O estrondo ressoou forte, como se o céu estivesse se rasgando. Clara gritou. O que foi isso? O pânico se espalhou. Nós precisamos sair daqui agora! Lucas gritou, puxando Silvana, que estava atordoada. Mas Sofia estava paralisada, incapaz de se afastar do que havia ouvido. A verdade sobre seu pai, a conexão que ela sentia com aquele colar. Não, estou ficando com o colar! Disse Sofia desafiadora. Ele pode ser a única chance de achar meu pai. Você não sabe o que está fazendo! Melissa disse correndo para ela. Dê-me isso! Mas antes que qualquer um pudesse agir, o chão sob os pés delas começou a tremer. As pedras se soltaram e uma fenda se abriu na terra. Clara e Marina tentaram segurar Sofia, mas ela estava em transe, hipnotizada pela luz do colar. Fiquem longe, ela gritou, quase como se estivesse tendo uma visão. A luz cresceu e uma onda de energia a envolveu. A fenda aumentou. E o vento gélido soprou, gelando todos ao redor. Isso não pode estar acontecendo! Clara exclamou, segurando forte a mão de Marina. O que é isso? Mas, antes que alguém pudesse responder, a figura de um homem apareceu na fenda. Embora suas feições fossem conhecidas, o olhar era sombrio, intenso. Sofia, é hora de você saber a verdade sobre quem você realmente é. Quem é você? Gritou Sofia, sentindo o pânico crescente. A última pessoa que esperava ver ali era seu pai. Ele sorriu levemente, mas a expressão era uma mistura de dor e alívio. Sou eu, seu pai, e você precisa entender que este colar é a chave para reverter tudo isso. O que sua mãe fez será o fim de todos. Nós, se não agirmos agora, um silêncio mortal caiu. O amor e a dor se entrelaçavam naquelas palavras. As trigêmeas estavam em choque. O mundo estava se desmoronando. E a figura que sempre buscara agora estava diante delas. Que poderiam destruir não apenas seus laços familiares, mas a essência delas. Você não pode estar aqui!
Não pode ser verdade! Marina gritou, dobrando-se diante da revelação. A fenda se alargou, o vento soprou mais forte, e com um rugido, tudo havia mudado. O que elas achavam que sabia sobre suas vidas estava prestes a ser desmascarado. O pai perdido, os segredos, os jogos de poder. Mas a última pergunta ainda permanecia. Quem era realmente o inimigo? O olhar de Sofia estava fixo. No pai, era ele, ali, bem diante dela. E ao mesmo tempo, tudo parecia um sonho aterrorizante. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, enquanto a realidade se desdobrava diante dela. O colar nas suas mãos brilhou intensamente, como se soubesse que tudo estava prestes a mudar. Você nunca pode voltar, gritou Marina, a voz quebrada pelo desespero. As trigêmeas sentiam a verdade pesando sobre os ombros. O eco do passado se misturava com o presente, criando um turbilhão. Sofia olhou para seu pai, tentando processar cada palavra. Por que você foi embora? O que aconteceu? As perguntas fervilhavam na sua mente. Mas a expectativa foi interrompida pelo estrondo ao seu redor. A terra tremeu mais uma vez. O horripilante som da fenda se alargando misturou-se aos gritos de angústia. O homem avançou. Sua expressão era um misto de dor e súplica. Sofia, você não pode ficar aqui. O que sua mãe fez é mais grave do que você imagina. Eles estão vindo. O vento cortante trouxe um cheiro de terra e algo mais. Sangue. Algo não estava certo. O grupo se adensou. A tensão se transformou em uma carga elétrica no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Antes que pudesse pensar, um novo barulho se intensificou, vindo do carro preto. As portas se abriram e figuras, não mais sombras, mas seres tangíveis, saíram, armados e sombrios. O pânico tomou conta do cemitério, como um fogo se espalhando. Estamos em perigo! Gritou Lucas, puxando. Silvana, para longe! Melissa, assim como todos os outros, estava paralisada. A revelação da verdade da sua mãe tinha trazido desespero. Mas a presença dos recém-chegados era como um golpe letal na já frágil situação. Vocês todos, para trás! Um dos homens armados disparou. E como que ativando uma bomba, tudo explodiu. Uma luz ofuscante surgiu da fenda e com ela um objeto metálico voou pelo ar. Era um artefato único, um pequeno espelho com inscrições misteriosas. Sofia, em estado de transe, estendeu a mão e antes que percebesse, o colar lançou a luz para o artefato, criando um brilho que iluminou todo o cemitério. Não, isso não pode acontecer! A mulher no chão, Silvana, gritou. Mas o barulho aumentava, a ruidosa fúria da revelação era palpável. Então, um grito irrompeu do nada. Melissa, o que você fez? Era uma voz familiar, mas também um eco do passado. Todos se viraram e no meio da confusão estava um homem, cujos olhos refletiam desespero profundo. Era o irmão de Silvana, que eles nunca souberam que existia. Vocês não deveriam estar aqui. Ele nunca deveria descobrir a verdade, afirmou o homem. Sua voz era um misto de raiva e tristeza. As trigêmeas trocavam olhares confusos. Quem é você? Clara perguntou, confusa e surpresa. Eu sou Carlos, o verdadeiro responsável pelo que aconteceu.
Ele avançou, e o reconhecimento e terror nas feições de Silvana eram visíveis. Você, que quer dizer com isso? Mélisa gritou, sua voz cheia de angústia. Por que você nunca me contou? Estava tentando proteger você e vocês. Carlos se virou para as trigêmeas, enquanto a luz do colar e do artefato pulsava intensamente, refletindo nas suas faces alarmadas. Uma onda de emoções invadiu o grupo. A revelação do verdadeiro responsável pela traição que desmantelou uma família, se era Carlos, deixava todos atordoados. Silvana, em estado crítico, mal conseguia se segurar em pé. A pergunta fervilhava. O que mais você esconde? O caos tomou conta do cemitério. O vento forte empurrava as pessoas. A luz do colar parecia convocar algo além do que eles podiam entender. A urgência era palpável, enquanto o cenário ao seu redor desmoronava. Precisamos escolher. Agora! Melisa gritou, mas Sofia estava completamente paralisada. O corpo dela parecia ter tomado vida própria, afastando-se do clamor, em direção à verdade que a luz do colar e o artefato estavam começando a revelar. Sofia sentiu que uma escolha maior a aguardava. A verdade do passado, as mentiras que agora cercavam sua família, tudo isso se misturava. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era simples. E se tudo que eu sabia até agora fosse uma ilusão? No auge do tumulto, a luz explodiu e uma nova verdade estava prestes a ser revelada. O que estava escondido nas sombras mudaria tudo, e as trigêmeas estavam prestes a compreender o real significado da palavra destino. O olhar de Sofia estava fixo no pai. Era ele ali, bem diante dela. E, ao mesmo tempo, tudo parecia um sonho aterrorizante. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, enquanto a realidade se desdobrava diante dela. O colar nas suas mãos brilhou intensamente, como se soubesse que tudo estava prestes a mudar. Você nunca pode voltar! Gritou Marina, a voz quebrada pelo desespero. As trigêmeas sentiam a verdade pesando sobre os ombros. O eco do passado se misturava com o presente, criando um turbilhão. Sofia olhou para seu pai, tentando processar cada palavra. Por que você foi embora? O que aconteceu? As perguntas fervilhavam na sua mente, mas a expectativa foi interrompida pelo estrondo ao seu redor. A terra tremeu mais uma vez. O horripilante som da fenda se alargando misturou-se aos gritos de angústia. O homem avançou. Sua expressão era um misto de dor e súplica. Sofia, você não pode ficar aqui. O que sua mãe fez é mais grave do que você imagina. Eles estão vindo. O vento cortante trouxe um cheiro de terra e algo mais. Sangue! Algo não estava certo. O grupo se adensou, a tensão se transformou em uma carga elétrica no ar. Como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Antes que pudesse pensar, um novo barulho se intensificou, vindo do carro preto. As portas se abriram e figuras, não mais sombras, mas seres tangíveis saíram, armados e sombrios. O pânico tomou conta do cemitério, como um fogo se espalhando. Estamos em perigo! Gritou Lucas, puxando Silvana, que estava atordoada. Mélisa, assim como todos os outros, estava paralisada. A revelação da verdade da sua mãe tinha trazido desespero, mas a presença dos recém-chegados era como um golpe letal na já frágil situação. Vocês todos, para trás! Um dos homens armados disparou, e como que ativando uma bomba, tudo explodiu.
Uma luz ofuscante surgiu da fenda e com ela um objeto metálico voou pelo ar. Era um artefato único, um pequeno espelho com inscrições misteriosas. Sofia, em estado de transe, estendeu a mão e, antes que percebesse, o colar lançou a luz para o artefato, criando um brilho que iluminou todo o cemitério. Não! Isso não pode acontecer! A mulher no chão, Silvana, gritou. Mas o barulho aumentava. A ruidosa fúria da revelação era palpável. Então um grito irrompeu. Do nada. Melissa! O que você fez? Era uma voz familiar, mas também um eco do passado. Todos se viraram e no meio da confusão estava um homem cujos olhos refletiam um desespero profundo. Era um irmão de Silvana que eles nunca souberam que existia. Vocês não deveriam estar aqui. Ele nunca deveria descobrir a verdade, afirmou o homem. Sua voz era um misto de raiva e tristeza. As trigêmeas trocavam olhares confusos. Quem é você? Clara perguntou, confusa e surpresa. Eu sou Carlos, o verdadeiro responsável pelo que aconteceu. E avançou. E o reconhecimento e terror nas feições de Silvana eram visíveis. Você? O que quer dizer com isso? Melissa gritou, sua voz cheia de angústia. Por que você nunca me contou? Estava tentando proteger você. E vocês? Carlos se virou para as trigêmeas, enquanto a luz do colar e do artefato pulsava intensamente, refletindo nas suas faces alarmadas. Uma onda de emoções invadiu o grupo. A revelação do verdadeiro responsável pela traição que desmantelou uma família, se era Carlos, deixava todos atordoados. Silvana, em estado crítico, mal conseguia se segurar em pé. A pergunta fervilhava. O que mais você esconde? Mas a atmosfera, que já estava pesada, se transformou com um estrondo ainda mais alto, interrompendo todos. No horizonte, uma figura escura se aproximou em alta velocidade. Um veículo que parecia brilhar com uma luz própria. Sofia sentiu um arrepio ao imaginar o que poderia ser. O carro parou abruptamente e uma mulher com um vestido longo, que parecia flutuar, saiu com uma graça sobrenatural. Seus olhos eram de um azul penetrante, quase hipnotizante. Ela olhou para o grupo e, com uma voz calma, mas cheia de poder, disse: a verdade que vocês procuram não está nessa fenda, mas sim em quem vocês são de verdade. Todos estavam tão absortos que quase não perceberam as figuras que entravam na batalha. Você veio! Gritou Carlos, como se a mulher fosse um fantasma de seu passado. Sim, eu vim. É hora de encerrar esse ciclo. A mulher declarou. A história que vocês conhecem está prestes a mudar, mas as consequências vão atingir a todos. Sofia, sentindo que o colar queimava em suas mãos, perguntou: quem é você? O que? Sabe de tudo isso? Acho que não está na hora de saber isso. A mulher respondeu. Só digo que sua mãe fez escolhas, e essas escolhas têm gerado caos por anos e irão impactar não apenas vocês, mas todo o mundo que conhecem. Nesse momento, a fenda se iluminou intensamente e uma serpente de luz emergiu dela, iluminando o céu noturno. Todo o cemitério brilhou e os ventos começaram a girar com uma força devastadora. Sofia percebeu com desespero que as respostas estavam à sua frente, mas também que as consequências dessa revelação poderiam ser mortais. Escolham profundamente, pois cada ação terá um preço que vocês não estão preparados para pagar. A mulher avisou, enquanto o brilho ofuscante os envolvia. As imagens de suas vidas se desfazendo em algo insustentável se tornaram realidade.
A sorte estava lançada. O que aconteceria agora, quando a linha entre verdade e mentira estava mais difusa do que nunca? Sofia segurou o colar com força, mas o que restava de suas vidas se tudo o que acreditavam estivesse prestes a mudar para sempre? Sofia segurava o colar, o coração acelerado como um tambor dentro do peito. A luz emanando dele parecia ter vida própria, pulsando em um ritmo frenético, um chamado para a verdade. O pai estava ali, a poucos passos, e a urgência da situação quase sufocava. O que você quis dizer com "eles estão vindo"? A voz dela soou quase como um grito. O homem se aproximou. Seus olhos, brilhosos, estavam cheios de medo e determinação. Vocês não têm ideia do quanto isso é sério. Sua mãe se meteu em algo profundo e perigoso. Eles nunca deveriam saber. Mas antes que ele pudesse terminar, a mulher na entrada do cemitério, a enigmática figura de vestido longo, levantou a mão e uma onda de silêncio envolveu o grupo. Ela precisa saber. É hora. A tensão no ar era tão densa que parecia um peso. Todos olharam para ela, ansiosos. Eu sou a verdade dela. A mulher falou, sua voz soando como uma música quase esquecida. As Trigênias e Lucas trocaram olhares nervosos, sem saber o que esperar. A história nunca foi apenas sobre o que sua mãe fez ou deixou de fazer. É sobre quem vocês realmente são. Nesse exato momento, a atmosfera mudou de forma drástica. O vento que soprou do nada parecia carregar um presságio. Os pássaros apressadamente deixaram as árvores, como se sentissem a tempestade que estava prestes a desabar. E então, seguindo o estalo do mais profundo silêncio, um estrondo ecoou do veículo que havia parado. As portas do carro preto se abriram novamente e duas figuras emergeram, avançando rapidamente em direção ao grupo. Silvana, uma das figuras, gritou. Era um homem com marcas de batalha em seu rosto. Suas intenções pareciam cruéis. Ele olhou diretamente para o pai de Sofia. Você não deveria ter voltado. O pai aprendeu em seu olhar antes de a tensão explodir. Juliano, o que você está fazendo aqui? A incredulidade nas palavras dele fez o coração de Sofia cair. Juliano? Era um nome que nunca tinha ouvido antes. Os olhos de Juliano se acenderam de fúria. Você não entende. O que você fez ao se afastar deles? Agora eles sabem. Ele se virou para Melisa e o olhar cheio de ódio era claro. Você traiu sua mãe. A revelação foi como um tiro em meio ao caos crescente. Melisa parou, confundida e horrorizada. O que você quer dizer com isso? A voz dela falhou ao tentar se impor sobre a confusão do momento. O resto da família estava paralisada, e a única coisa que se ouvia eram os ecos dos batimentos cardíacos, altos como trovões. Ela não é quem você pensa que é, Melisa. Juliano continuou, claramente sacudido. Nossa mãe, desde que fez aquele pacto, transformou-se. O que ela fez com vocês foi por proteção, mas agora podemos perder tudo. O mundo pareceu desmoronar em volta de Sofia. O que você está dizendo? Um nó se formou em sua garganta. As conexões que pensava fazer entre todos se desfaziam diante das novas revelações. Melisa não era a única com segredos. Todos ali estavam envolvidos em uma rede de mentiras. E então, nesse instante de desespero e clareza, a luz do colar explodiu, formando uma onda de energia e revelando algo no chão. Era um livro antigo, com páginas amareladas, que parecia vibrar com a mesma intensidade do colar. Sem perceber, Sofia se aproximou
instintivamente atraída por ele. Não, não toque nisso! Gritou Juliano. Mas foi tarde demais. Ao tocar o livro, a revelação da verdade tomou conta dela. Viu flashes de memórias. Viu mulheres e homens envolvidos em rituais, pacto após pacto. O que estava ali, escrito em letras douradas, não eram apenas segredos, mas a origem de uma maldição. Um estrondo ecoou e as sombras começaram a formar-se. Silvana, ainda no chão, olhou com horror para o livro. O que vocês fizeram? O desespero em sua voz era genuíno. Vocês não podiam saber, e a verdade começou a se desenrolar. Não apenas sobre o pacto, mas sobre todos ali. Os olhares novos de Juliano e Silvana foram de ódio e medo. Havia mais em jogo. Eles estavam todos amarrados em uma trama que ultrapassava a mera proteção. Era um jogo para a sobrevivência. O ar estava carregado de tensão. O que mais estava escondido sob a superfície? As verdades ainda estavam por ser reveladas. Mas o que era isso? Que maldição estava prestes a desabar sobre eles? Sofia sentiu um frio na espinha, enquanto tudo que ela achava que sabia começava a desmoronar ao seu redor. Levando suas certezas juntamente com isso, as peças começavam a se mover, mas o tabuleiro era diferente. E elas estavam no centro do jogo mais perigoso de suas vidas. As escolhas que fariam agora poderiam conduzi-las aos abismos ou à salvação. E enquanto a tempestade se aproximava, a única certeza que sobrou foi que nenhuma verdade ficaria intacta. O caos se instalou. O livro que Sofia tocou pulsava com uma energia avassaladora, iluminando o cemitério com um brilho dourado. A luz ofuscou tudo ao redor, revelando rostos de terror. As trigêmeas, paralisadas, apenas conseguiam ver o pai se aproximar, cada passo mais pesado que o anterior. Sofia, você não entende! Seu pai gritou, tentando alcançar a filha, mas um barulho estrondoso cortou o ar. A fenda no chão começou a se alargar, um eco de trevas emergindo dela, como se quisesse engolir todos. O vento girava, as folhas das árvores dançavam freneticamente, como se o próprio cemitério estivesse vivo. Juliano e Silvana se encararam. A tensão entre eles à flor da pele. Você arruinou tudo! Juliano gritou, o ódio cintilando em seus olhos. Agora todos nós pagaremos o preço. Sofia, balançando entre a dor e a urgência, gritou de volta. O que você quer dizer? O que está acontecendo de verdade? As palavras dela soaram como um grito por resposta, mas o pânico era palpável. A verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. Silvana, apoiando-se na dor, se levantou lentamente. Olhem, o que eu fiz foi por vocês. Eu sempre quis proteger a família. Seus olhos estavam marejados, mas havia uma ferocidade escondida neles. Protegê-los do quê? Melissa questionou, a indignação queimando dentro dela. Essa proteção só trouxe desgraça. O som da fenda se expandindo tornava-se ensurdecedor. Sofia olhou para o livro. Sentiu seu conteúdo clamando por atenção. O colar nas suas mãos vibrava, como se quisesse conectá-la à verdade que estava prestes a se revelar. Com um último olhar para o pai, ela gritou: Vou descobrir a verdade e ninguém vai parar isso! Nesse momento, a luz do colar se intensificou, fazendo com que todos os outros recuassem. O brilho formou uma barreira, um escudo contra as forças que estão se aproximando. As sombras que emergiam da fenda
começaram a hesitar. Era como se aquele colar tivesse vida própria, segurando o destino de todos ali. Você pode fazer isso, Sofia, disse seu pai, um misto de orgulho e medo em seus olhos. Use o colar para revelar a verdade. Ela respirou fundo, as mãos tremendo enquanto olhava para o livro. As palavras começaram a brilhar, revelando o passado obscuro de sua família, um pacto feito em desespero e a ligação dele com a origem de suas dores. Uma nova onda de luz emanou do colar, envolvendo todos em um brilho espetacular. E ali, nas luzes e sombras, as memórias começaram a se entrelaçar. Viu o sacrifício que sua mãe fizera, as escolhas difíceis que levaram a essa vida de segredos e traições. Silvana, visivelmente abalada, sussurrou: Sofia, não! Não me condene por querer proteger você! Mas sua voz lutava contra a verdade emergente. A energia do colar se expandiu, puxando cada um para o centro das revelações. As memórias começaram a ecoar, revelando o que havia acontecido. Há anos! A luta pela proteção, o amor confundido com egoísmo. Um ciclo que parecia interminável. As sombras finalmente recuaram diante daquela luz, freneticamente girando antes de se desvanecer. Um profundo silêncio tomou conta do cemitério. Com os olhos marejados, Sofia olhou para as irmãs e para o pai. Agora sabemos! Agora podemos escolher! O pai fez um gesto de quem queria abraçá-la, mas a luz ainda os separava. A escolha é sua, Sofia. Vamos juntos desatar esses nós. Mas antes que o alívio tomasse conta, uma voz ecoou à distância, sombria e conhecida. Vocês acham que encontraram a verdade? Isso é só o começo! E a figura sombria de alguém que já havia encontrado foi se desvanecendo, como um aviso distante. No meio de tudo isso, as trigêmeas se entreolharam, a incerteza em seus rostos. Então, a luz se apagou lentamente, deixando um rastro de calor no ar. Uma nova jornada estava prestes a começar. Mas a escolha agora era de todas elas. E você, que acompanhou essa jornada incrível, não deixe que isso termine aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem por aí. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo!